Olá! Estar passando por algum tipo de problema financeiro e ficar inadimplente se tornou uma realidade na vida de boa parte dos brasileiros. Isso porque equilibrar inúmeras contas do dia a dia com um orçamento apertado não é nada fácil, ainda mais em tempo de crise econômica. De acordo com o último levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, 67 milhões de brasileiros estão com o nome no vermelho. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, esse número equivale a toda a população da França. Ou seja, nós temos um país vivendo dentro do Brasil com o nome sujo. É possível cair no vermelho se houver atraso no pagamento de qualquer uma das suas contas. Despesas como aluguel, água, luz, condomínio, boleto, cartão de crédito. E embora possa parecer algo simples, a inadimplência causa muita dor de cabeça ao consumidor, que fica impedido de abrir conta corrente, de passar cheque, obter linhas de créditos, realizar compras parceladas, além, é claro, de ter o CPF colocado na lista de restrições, o famoso nome sujo. Muitos são os motivos que podem levar o consumidor a se perder em dívidas, mas independente da razão, uma coisa é certa: ninguém quer estar nessa situação. Hoje nós vamos falar desse problema que assola o país, mas principalmente de soluções. Solução para regularizar a situação financeira, quitar as dívidas, evitar o nome sujo e principalmente para sair da lista de inadimplentes e nunca mais voltar. E o nosso convidado é o catarinense graduado em Direito, que já foi presidente por 2 mandatos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o CNDL, e reeleito por unanimidade na presidência do Serviço de Proteção ao Crédito Consumidor, o SPC Brasil. Eu converso com Roque Pelizaro Júnior. Olá, Dr. Roque, seja muito bem-vindo ao meu programa. Eu confesso que eu estava bem ansiosa por essa entrevista, porque hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que afeta a vida de 67 milhões de brasileiros, né? Esse número equivale a toda uma França, ou seja, toda a população sabe o que é estar com o nome sujo. Então, hoje nós vamos poder esclarecer, tirar todas as dúvidas, né, para todos esses consumidores que não têm crédito na praça. Obrigado, é um prazer estar falando com você, Laura. Você é uma pessoa sempre muito inteligente e sempre voltada aí a assuntos que afetam bastante toda a comunidade. Dr. Roque, o senhor é catarinense, né, sócio da importadora Lux, e essa também já é a segunda vez que o senhor está no comando do Conselho de Administração do SPC Brasil, um cargo de tamanha importância, né? E que o senhor foi reconduzido por unanimidade. Como é que foi chegar até aí? É uma história interessante. Eu sou de uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, mas a realidade socioeconômica do Sul, comparando com as demais regiões, é bastante diferente. Em especial Santa Catarina. As nossas cidades, nós não temos cidades grandes e é um estado bem pequeno, principalmente comparando aí com o Mato Grosso. Então, são características socioeconômicas bastante diferentes. Mas eu tive a oportunidade de me graduar em Direito pela PUC Paraná, cursei Economia na Universidade Federal do Paraná também, e quando voltei a trabalhar com a empresa da família no interior, eu assumi a presidência da CDL local, e aí um cargo foi levando ao outro, a gente foi se dedicando e acabamos aí galgando o cargo aí de presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil. Em época de crise como a que nós estamos vivendo, a grande maioria dos consumidores, eles possuem e também contraem novas dívidas com frequência no país. Atualmente, como eu disse na abertura do programa, são 67 milhões de brasileiros que têm algum tipo de problema no CPF. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que é o SPC, para que ele serve, qual a importância do órgão para os consumidores. A gente ouve falar, né, todos os dias, seu nome está no SPC, muita gente nem sabe a importância do órgão e o que é que ele faz. O SPC, ele tem aí uma história muito bonita no Brasil.
ele veio para transformar, né, o que a gente chamava de venda fiado lá no passado para a venda a prazo, uma operação de crédito. Ele veio como uma ferramenta para viabilizar isso e transformou realmente a vida do país. O crédito tem uma importância muito grande, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E ele vem melhorando e passando por melhorias, né, no todo essa sua história. E hoje nós já contamos aí uma evolução bastante grande, que é o cadastro positivo, que vem inclusive aí a melhorar muito as informações creditícias. Ao longo de todos esses anos, desde a sua fundação, da sua formação lá no passado, quando ainda não havia informatização, eram fichas feitas nas entidades, todas as consultas e registros eram por telefone, se tinham muitos atendentes. Hoje o processo é completamente diferente, nós temos uma única operação no Brasil toda centralizada aqui em São Paulo, as CDLs todas compartilham as suas bases de dados, e nós nos transformamos de um birô de informações, né, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, inclusive deu um nome para como serviço é descrito na legislação brasileira, de serviços de proteção ao crédito, tamanha influência que ele tem em todo o Brasil e toda a sua história. Hoje nós já evoluímos muito, temos uma estrutura que nos permite gerar scores de crédito, ou seja, conseguimos avaliar a possibilidade estatística que uma pessoa irá pagar aquele crédito, aquele financiamento, aquela compra que ele está fazendo ou não, em um modelo estatístico que se chama score. Os dados oriundos do cadastro positivo tiram aquela cena fixa do registro de uma inadimplência pontual, às vezes. Nós hoje vemos um filme através de todo o histórico de pagamento que as pessoas têm no sistema financeiro, no varejo, nas utilities, né? Utilities são as nossas contas de água, luz, telefone, internet, né? Enfim, todos esses serviços que são prestados hoje, a gente tem esse histórico de pagamento, o que permite sermos muito mais assertivos na hora de mostrarmos para o mercado qual a situação de risco financeiro de determinada pessoa. Como o senhor mesmo disse, o SPC tem já 60 anos de história, né? E o Brasil tem mais de 200 milhões de brasileiros. E o SPC é o maior banco de dados da América Latina. Então eu fico imaginando qual é o tamanho desse banco de dados, né? Como é que funciona essa estrutura por trás do SPC? Hoje nós temos uma estrutura de tecnologia muito grande. Nós temos uma operação que recebe, antes do cadastro positivo, nós recebíamos a informação, por exemplo, tua, Laura, se você estava em dia ou não estava em dia, quais as empresas que consultaram. Enfim, nós tínhamos um histórico teu formado por fotografias. Pensa o teu celular, né? Quando ele estava lá atrás, no passado, quando veio a máquina fotográfica celular, que tinha baixíssima resolução. Você fazia uma foto, que era mais algo assim, nublado, né? Porque a resolução era muito baixa, mas por outro lado você precisava de pouca memória no seu celular, e os processadores que faziam o processamento lá dentro do celular, eles não tinham um grande desempenho. Com o tempo, essas fotografias nos celulares foram melhorando a qualidade. Mas quando melhora a qualidade, o número de pixels, você precisa no celular cada vez mais memória, né? E aí veio o filme. A gente começou a fazer filme com o celular. O cadastro positivo, ele veio trazer os birôs de crédito para a fase do filme, ou seja, o volume de informações que nós recebemos dos birôs de crédito é muito grande. Isso exige uma estrutura de tecnologia muito robusta, né? E uma capacidade de processamento bastante grande. Mas nós, ao longo de todos esses anos, sempre viemos fazendo os investimentos, a estruturação, para que tudo isso fosse possível
Nós temos, no nosso meio, né, no meio da tecnologia, a gente fala SLA, o tempo de entrega das respostas das empresas que nos consultam, né, daqueles que concedem crédito, extremamente rápido. E nós também estamos presentes no celular de qualquer cidadão brasileiro. Nós temos um app, que é o SPC Consumidor, onde você que está nos ouvindo, nos vendo aqui, pode consultar o seu score, acompanhar como o mercado se vê no que diz respeito a crédito. Aquele score é a fotografia da sua análise de crédito que nós mostramos para o mercado. Dr. Roque, o nível de inadimplência no Brasil ultrapassou em fevereiro a marca de 65 milhões de pessoas pela primeira vez desde maio de 2020, quando o país e o mundo enfrentavam o auge da primeira onda da pandemia de Covid. Hoje já são cerca de 67 milhões de brasileiros sem crédito na praça. Só que a inadimplência atual, ela possui traços diferentes daqueles que eram observados lá em 2020, quando o mundo experimentou o início de uma crise provocada por um novo vírus. Eu gostaria que o senhor explicasse a diferença da inadimplência de 2020 para hoje, 2022, e também que desse um pouquinho mais de ênfase aqui para o nosso estado, para Mato Grosso. Nós tivemos, na pré-pandemia, antes ali da pandemia, uma situação macroeconômica completamente diferente da que vivemos hoje. Nós tínhamos um mundo crescendo, uma oferta de dinheiro no mundo para crédito bastante grande, e o Brasil vivia um momento econômico bom, né? Não digo ótimo, mas vivia um momento econômico bom. Nós tínhamos uma relação de crescimento do crédito e de crescimento de inadimplência muito boa. Por quê? É natural que a inadimplência cresça quando o volume de crédito no mercado também cresce. Essa relação não pode se descasar, ou seja, você ofertar mais 10% de crédito e a inadimplência subir 15%, 20%. Em geral, a inadimplência continua crescendo quando você cresce a oferta de crédito, mas numa proporção menor, ou seja, você oferece mais crédito, as pessoas tomam mais crédito, mas a inadimplência cresce num ritmo menor. Isso é o que é normal e o que vinha acontecendo lá em 2019 e nos meses iniciais de 2020. Aí, em março de 2020, o Brasil é assolado aí pela pandemia e começa-se os lockdowns, o susto, as pessoas apavoradas, empresas sem saber para onde iam, qual a expectativa. E os lockdowns, Laura, eles não afetaram as várias camadas da nossa economia de forma igual. Vou dar um exemplo. Os postos de gasolina foram menos impactados do que a área de serviço, que ficou fechada até recentemente, né? Nós tivemos, mesmo falando em postos de gasolina, os postos de gasolina de rodovia foram menos impactados que os postos de gasolina urbanos, porque o deslocamento urbano cessou durante bastante tempo, mas nas rodovias o transporte ainda funcionava o relativo volume. Então nós tivemos essa desassociação. O estado que ficou menos tempo com a economia fechada foi Santa Catarina, foi o primeiro a fechar, mas abriu praticamente sua economia 26 dias depois. Nós tivemos estados com mais de 6 meses de lockdown, entre abrir um pouco, fechar um pouco. Então tudo isso deixou o Brasil numa situação bastante diferente. Mas o Brasil, como as demais economias do mundo, para manter as pessoas, e não só financeiramente, mas melhorar até o ânimo das pessoas, injetou muita liquidez. Nós tivemos uma dose de remédio financeiro que alguns economistas falam que foi até acima do necessário, né? E nós hoje estamos pagando um preço por isso. Não só o Brasil, mas todo o mundo, que é o processo inflacionário. Logo que aconteceu o Covid, o volume de oferta de crédito despencou. E por incrível que pareça, com essas injeções de dinheiro, a inadimplência também caiu bastante durante, principalmente, os primeiros 12 meses da pandemia.
com o início da retomada, as pessoas voltaram a tomar crédito, né? E num planejamento de médio prazo, ou seja, tomando recursos já com prazos um pouco mais longos, e isso fez com que a nossa economia, a economia mundial, pegasse rapidamente. Só que ela pegou tão rápido, pegou numa velocidade acima da velocidade que os agentes econômicos lá na retaguarda estavam preparados para oferecer produtos. E começou a faltar de tudo, porque a logística não cresceu na mesma velocidade, a oferta de insumos na mesma velocidade e o dinheiro na mão das pessoas oriundos desses auxílios todos que foram dados e de economias que foram feitas pelas pessoas durante a pandemia, que muitos conseguiram guardar alguns recursos, vieram muito de repente para o mercado. E por uma lei simples, oferta e procura, né, você tem muita procura e pouca oferta, os preços sobem. E essa inflação que a gente está vendo agora, e ela que torna a inadimplência diferente. Hoje nós estamos vendo uma inadimplência oriunda do quê? De um dinheiro que as pessoas pegaram para consumir, no início da retomada, fazendo um planejamento econômico de uma sobra no seu orçamento que não está mais sobrando. Por quê? Eu planejava, eu ganhava 1.000 e eu gastava lá com água, luz, aluguel, né, o telefone celular, o meu transporte, eu gastava 700. Eu tinha um orçamento livre de 300. Mas a inflação pegou aquele meu fixo de 700 e encostou ou ultrapassou o 1.000. Ou seja, eu fiquei sem orçamento livre para pagar os compromissos que eu já tinha feito. Então essa inadimplência é oriunda desse fator e é isso que difere ela da inadimplência anterior. E é uma inadimplência muito perigosa, porque a inflação cresceu muito, e não só no Brasil, a gente está vendo Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos os países estão sofrendo com isso, e a origem é a mesma. Então o prazo de ajuste disso é um prazo mais longo, porque não é um problema interno do Brasil. Nós estamos vendo aí os combustíveis sendo afetados e tivemos ainda a tempestade perfeita com a guerra aí da Ucrânia. Então, esses fatores somados, uma inadimplência que vem lá de fora, uma inflação que vem lá de fora, um problema de instabilidade interna, decorrente de dois fatores importantes. Um, as contas públicas, um problema fiscal, né, desajuste, um problema da incerteza do cenário político que está se vendo, e nós estamos vendo o nosso câmbio ser depreciado, o que não seria normal, porque nós estamos vendo outras moedas de países similares ao Brasil que não estão sofrendo essa desvalorização das suas moedas. Se associa isso aqui dentro e você tem um processo inflacionário terrível. E ele é a origem hoje da inadimplência, desse crescimento. Inclusive ontem teve uma matéria em um dos principais jornais de economia do Brasil, alertando para esse cenário perigoso da inadimplência, associado ainda a um aumento na taxa de juros, né? Ou seja, as pessoas estão com dificuldade de renegociar dívidas do passado, que os juros estão subindo, eles não conseguem repactuar, a inflação corroendo o orçamento livre das famílias, e a demanda continua. A notícia boa é que a recessão que era esperada para 2022 dentro da economia brasileira não virá, né? Hoje todos os economistas do Brasil, todas as consultorias já projetam um crescimento importante no PIB brasileiro, o que é um alento para a gente poder ter ainda mecanismos de enfrentar isso para esse resto de ano e para o ano de 2023. Doutor Roque, então, pelo que eu entendi, as pessoas elas tomam as decisões baseadas na realidade que enxergam. Então, se uma pessoa, uma família, tem uma renda familiar de R$5.000 e 4.000 estão comprometidos com o custo fixo,
obviamente vai sobrar R$1.000 para compras futuras, como investimento da casa ou de um carro. E com a inflação, que aumentou de lá para cá, obviamente o R$1.000 que sobra não vai valer mais 1.000, ele vale 500. E aí vem a dificuldade para honrar o pagamento. Então, o que o senhor orienta para essas pessoas, né, que têm dívidas, né, que adquiriram essas dívidas? Como quitar essas dívidas nessa crise que nós estamos vivendo hoje? 2 fatores e 2 conselhos que eu dou. O primeiro é você pôr no papel a sua vida financeira. As pessoas têm que enxergar numa planilha. Uma planilha é muito simples, não precisa ser nada extremamente elaborado. Mas quanto você ganha e quais são as despesas fixas que você e a sua família têm. Você sabe mais ou menos todas aquelas contas que são recorrentes, né, que elas voltam todo mês, elas precisam ser as primeiras dessa planilha para você entender as suas despesas. Então eu tenho uma receita que eu sei quanto é. Vou usar o teu exemplo de R$5.000. Aí eu tenho uma conta de luz de R$250. Eu vou lá do outro lado e coloco 250. Eu tenho um aluguel de 1.250. Então eu já tenho, somei, deu 1.500. Aí eu tenho que gastar com ônibus lá para mim e para minha família, porque nós estamos fazendo uma renda familiar, vou gastar mais R$400. Já fui para 1.900. Eu tenho água, mais R$200. Fui para 2.100. E aí você vai somando tudo isso. Tem o colégio das crianças. Eu tenho que colocar o supermercado, qual a minha média de despesa de supermercado. E coloco tudo isso. Farmácia, uma provisão para farmácia, né? Então, no determinado mês, eu coloquei que todo mês de farmácia eu vou gastar R$100. Mas houve um problema, alguém na família ficou doente, eu, em vez de 100, gastei R$400 na farmácia. Eu, tendo isso planilhado, eu vou olhar e vou dizer aonde eu posso fazer um corte específico para 1 ou 2 meses para poder reverter esse orçamento negativo. Porque os orçamentos, a gente tem que pensar ele, olhar mensalmente ou quinzenalmente, mas anualizá-lo. Então, eu fazendo esse desenho, eu consigo ter uma velocidade melhor e uma assertividade melhor nas nossas decisões. Esse é um fator. O outro fator, evite ficar inadimplente. Evite não pagar uma conta. Ah, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Procure, antes do vencimento do credor, diga para ele que você está com um problema e não pode pagá-lo, que você quer renegociar essa conta. Porque uma vez que você fica inadimplente, você vai perder o crédito. Se você renegociar isso, você mantém o seu crédito e pode, ali na frente, em necessitando, tomar uma outra linha de crédito, um outro dinheiro, para poder fazer esse balanceamento na sua vida. Então, são esses 2 pontos que eu acho fundamentais. E como é que a gente tem que fazer, e o último ponto, ele é um ponto mais de gestão específico. O brasileiro, em geral, Laura, ele não olha desperdício. Só você ver como funciona uma construção. Aqui no Brasil, o volume de detritos que fica na frente, e em outros lugares do mundo, como o volume de detritos à frente de uma construção é bem menor, né? O desperdício é muito grande. Nós temos que entender que você pode fazer economias apagando as luzes da casa, utilizando melhor, se você tem um automóvel, verificar que você tem a necessidade de ter efetivamente um automóvel e se a despesa que ele gera é compatível porque a despesa não é só combustível, né? Você tem seguro, você tem oficina, você tem o resto da manutenção do carro, que é pneu, a manutenção corriqueira dele, e tem a depreciação dele. Você compra um carro financiado, você tem que entender que esse carro, além do juro que você está pagando no financiamento, ele a cada mês perde valor, vai ficando velho, e você não consegue nunca vender, exceto agora, teve uma brecha de tempo aí que o usado conseguiu vender por mais do que pagou o novo, mas isso não é o normal. Então, o brasileiro tem que começar a fazer essas contas e verificar aonde são os desperdícios e como ele pode corrigir isso.
Chegou a hora de um intervalo comercial. Daqui a pouco estamos de volta com o presidente do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior. De volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje com um tema que afeta 67 milhões de brasileiros, a inadimplência. E o convidado é o presidente nacional do SPC, Roque Pelizaro Júnior. Doutor Roque, no bloco anterior, o senhor estava falando de renegociar dívida para quem está com o nome sujo. E ficar com o nome sujo é um medo de qualquer brasileiro, né? Ainda mais em tempos de crise econômica. O que é estar com o nome sujo? O que significa isso hoje no crédito e por que é tão importante ter o nome limpo hoje em dia? Você, quando vai tomar crédito, quem está concedendo, ele vai te analisar por algumas horas. A primeira, se aquele financiamento que você está pegando é compatível com a sua receita. No caso de pessoas físicas, com o seu salário. Se você for um profissional liberal, com a tua renda como um todo. Por quê? Porque às vezes, quando você vai tomar um crédito de R$300 e você ganha 5 mil, está dentro. Agora, se você ganha 5 mil e vai tomar um empréstimo de 15 para pagar isso com um prazo relativamente curto, e esse dinheiro é para consumo, não é para investimento, você pode ter aí um crédito negado. E o outro ponto é o teu risco. Se você já está com problemas, né, você tende a não conseguir pagar um novo financiamento. E o risco que quem concede crédito vê é de você utilizar aquele dinheiro para tapar um problema anterior e ficar com esse problema agora e você, como diz o dito popular, micar com aquele financiamento em relação àquele consumidor, aquele tomador de crédito. Então, quando você tem o nome e tem o registro, a análise de crédito, em geral, vai zerar o teu escopo. Né? Se você tem o registro. Agora, existem registros que a gente vê claramente, quem vai conceder o crédito, analisa e vê que é alguma coisa pontual, quando é um ponto fora da curva. Você tem uma série de transações, você não tem problema nenhum, você sempre pagou em dia e você tem lá uma conta de telefone de 3 anos atrás, num valor de R$50, aquilo não é analisado da mesma forma com aquela pessoa que tem já uma série de registros em vários perfis de concessores de crédito, em lojas, em banco, em financeira, enfim, a análise é diferente. Mas, em geral, via de regra, quando você está registrado, você vai ter o seu crédito bloqueado. O que às vezes pode parecer ruim, mas não é de todo. Por quê? Porque isso evita que você se superendivide. É um gatilho para barrar que você ultrapasse os seus limites de crédito e se torne uma pessoa insolvente. Ou seja, uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de honrar os pagamentos daquilo que ele fez para trás. E o brasileiro, Laura, em geral, é um ser do bem. Ele fica inadimplente mais por não se planejar do que por querer dar algum golpe efetivamente. O número de fraudes, de golpes, é relativamente pequeno, até muito melhor que em muitos países com o tamanho da economia brasileira do que em outros países. Agora, o brasileiro ele é muito desorganizado. E esse desarranjo orçamentário é que leva a maioria das pessoas a ficarem inadimplentes e terem o seu crédito barrado. Doutor Roque, falando em desorganização, nós ainda estamos enfrentando um momento delicado de crise, né? O orçamento apertado e o aumento da inflação, claro, impacta nas compras.
Então, embora o momento seja para conter os gastos, de acordo com uma pesquisa da CDL, muitos brasileiros, na verdade 92 milhões de consumidores, eles presentearam no Dia dos Namorados. E aí a pesquisa é bem interessante, porque mesmo estando endividados, para impressionar o parceiro ou a namorada, os consumidores, muitos deles não veem limites e até ignoram os compromissos financeiros já assumidos. Ou seja, muitas vezes a pessoa deixa de pagar uma conta para comprar um presente. Por que o brasileiro compra tanto, mesmo estando endividado? Como é que agir para conter esse ímpeto de gastar o que a gente não tem em épocas importantes? Porque isso acontece no Natal, no Dia das Mães, em todas as datas festivas. O brasileiro, como o senhor bem mesmo disse, não age de má fé, é sempre por algum motivo, mas nesse caso ele dá uma escorregadinha, Eu acho que as pessoas, elas não devem zerar o consumo. A economia precisa de atividade. O consumo das famílias em todos os países é algo importante, principalmente para países do tamanho do Brasil. O consumo das famílias é algo muito relevante na formação do PIB de todos os países. Mas a gente tem que levar em conta a nossa capacidade de pagamento e os nossos orçamentos. O Dia dos Namorados, especificamente, ele vem crescendo já há muito tempo como uma data importante no calendário de datas especiais do Brasil. Hoje, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data de vendas do ano, Ele chegou bem próximo ao Dia das Mães, em matéria de volume de transações, O coitado dos pais, nós é que somos os mais, a data que vem perdendo muito aí ao longo dos anos. Mas, enfim, as pessoas têm que dosar o presente. Eu acho que presentear, principalmente agora no pós-pandemia, foi algo importante. A gente estava distante, as pessoas tinham perdido muito disso, havia uma demanda reprimida e ainda há por eventos sociais. As pessoas estão procurando melhorar o seu relacionamento, e é importante também destacar, Laura, a mudança durante todo o ciclo da pandemia do consumo. Lá durante a pandemia, 2 setores explodiram, ou seja, venderam muito. Foi o setor de móveis e eletrodomésticos e de material de construção. E outros setores, como o setor de serviços como um todo, afundou, os hotéis fechados, transporte fechado, restaurantes fechados, tudo isso ficou represado. E o setor de vestuário e calçado, ninguém comprava roupa nova para ficar em casa, A gente ficava com a roupinha que tinha e ia levando. Agora, na retomada, esses setores entraram na contramão. Setor de vestuário e calçado, setor de serviços, setor de maquiagem, são setores que cresceram demais aí na retomada. Isso é importante. Agora, volto a dizer, organização. A gente tem que presentear, a gente deve consumir, não é zerar o consumo, mas é consumir com responsabilidade. Esse é o grande ponto. Às vezes não precisa dar um presente enorme para sua namorada, para o seu namorado, para sua mãe, para o seu pai, para as crianças aí do 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, também é uma data importantíssima, mas vamos dosar isso, fazer isso dentro de um planejamento orçamentário. Doutor Roque, o desemprego segue persistente, acima dos 2 dígitos, mais de 12% da população brasileira está desempregada, a inflação está castigando esquerdista e bolsominion, ninguém escapa. Os juros no cartão de crédito nas alturas, cheque especial, nem todo mundo consegue pagar. Como a crise econômica afeta a vida de todos nós? E como é que o senhor explica um número tão alto de inadimplentes no Brasil? O que é que o termômetro diz sobre a economia brasileira? Olha, e há uma tendência ainda, Laura, de aumento nesse número de inadimplentes. Nós vamos provavelmente seguir com aumento de inadimplentes
mais uns 90 dias no mínimo. Não há nenhum cenário que mostre alguma reversão desse quadro, no curto prazo. Até final do ano, nós devemos manter as pressões inflacionárias. Nós não sabemos aí, na questão política, como deverá ser o desfecho no cenário eleitoral, quem deve se eleger, eu não quero entrar nesse mérito, mas as declarações e as ações de quem quer que ganhe logo após a eleição vão nos colocar num cenário de ficar com crise por mais tempo, por menos tempo. A nossa crise cambial, ela vem muito do fator fiscal, ou seja, das contas públicas, e a gente ter um controle sobre isso é importantíssimo para que a inflação seja controlada, que o câmbio, a gente não perca a mão sobre o câmbio. Então, são todos os cenários aí que remetem ainda para uma turbulência bastante grande. E diferentemente dos picos de inflação que nós tivemos aí no passado, que fomos acostumados a conviver, isso era de uma origem interna nossa. Essa vez, ela vem de uma origem interna e externa, né? Mesmo na época do aumento do petróleo, da crise do petróleo lá atrás, essa crise não foi na proporção do que está acontecendo agora, né? Então, esses cenários devem ficar mais um tempo, né? Por isso, as pessoas procurem renegociar, alongar o prazo das suas dívidas, procurem os credores. Olha, eu não posso pagar, eu tinha um orçamento livre de R$1.000. Hoje, meu orçamento livre é R$500. Ou seja, se eu tinha R$500 de dívida, o meu serviço da dívida, ou seja, eu não vou poder pagar mais que 250. Então, eu vou ter que conversar com os meus credores para alongar os pagamentos, para que eu continue pagando. E o nosso conselho é: procurem os credores antes de vocês ficarem inadimplentes. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já nós estamos de volta com o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, para falar sobre o recorde de inadimplência no país. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje, uma conversa exclusiva com o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, já que 67 milhões de brasileiros estão com o nome no vermelho. Doutor Roque, nós estávamos falando sobre renegociar uma dívida, mas tão importante quanto renegociar uma dívida que venceu, também é conseguir-se manter-se livre de novos atrasos. E dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito, eles revelam que 78% dos consumidores que tiveram o CPF negativado no último, em abril no caso, são reincidentes em atrasos, ou seja, eles já haviam aparecido no cadastro de devedores ao longo dos últimos 12 meses. Então, considerando que o tempo médio entre vencimento de uma dívida para outra é de 96 dias, isso significa que depois de pouco mais de 3 meses após ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta. Então, por que é tão alto o índice de reincidentes e o que o consumidor deve fazer para que isso não aconteça? Eu vou ser até repetitivo, mas a maioria dos reincidentes é reincidente por não ter o mínimo de planejamento necessário de organização na sua vida financeira. O Brasil, ele vem melhorando em vários setores, né? Nós tivemos uma melhora importante na saúde pública, uma melhora importante, e aí muito decorrente de programas de Estado, não de governo, né? Mas programas de Estado de melhoria no saneamento, na qualidade da água, na fluoração da água potável, programas importantes de vacinação, ou seja, problemas grandes exigem tempo e maturidade da sua população.
O Brasil só vai melhorar em relação à inadimplência através da educação financeira. Por quê? Porque as pessoas precisam interiorizar a necessidade de se organizarem, porque aí eles vão ter uma vida financeira melhor e com estabilidade. A demanda do brasileiro por crédito, de maneira impulsiva, é que nos leva a isso. Controlar o impulso no latino não é uma coisa simples, né? Mas é necessário. A gente tem que dosar isso, entender que sem poupança a gente não vive. E o Brasil tem outro detalhe, é um país pouquíssimo securitizado, ou seja, qualquer fato novo que aconteça na família vai impactar diretamente o seu orçamento, que é muito estreito. Como não há uma securitização, ele vai priorizar ao que é mais emergencial e vai deixar as outras contas para depois. Vou dar um exemplo. Você deu um sinistro na tua casa, deu um vento e destelhou um pedaço da casa. O que você vai fazer? Você vai consertar o telhado da casa. As contas vão ficar tudo para depois, porque nós não somos securitizados e não temos um colchão, que é uma poupança, para isso. Então nós precisamos melhorar esse perfil do brasileiro ao longo do tempo. As famílias precisam, eu sei da dificuldade disso num país onde a renda é bastante baixa, a capacidade de geração aí de uma poupança é algo dificílimo, mas a gente tem como renda familiar começar a pensar um pouquinho nisso. Se cada um pensar um pouquinho, a situação geral melhora bastante. Doutor Roque, como jornalista, uma coisa que tem me chamado bastante atenção é que muitas famílias têm feito o uso de cartão de crédito para pagar as contas, né? Os principais são alimentação, né, como supermercado e também farmácia. Então, o uso do cartão para pagamentos ele aumentou mais de 40% nos primeiros 4 meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 478 bilhões gastos na modalidade de pagamento e em número de transações realizadas. Foi a primeira vez que os brasileiros eles registraram uma média de 100 milhões de pagamentos com cartões por dia, um crescimento de 36%. Então, ao mesmo tempo que o uso do cartão aumenta, também aumenta o número de brasileiros endividados e os inadimplentes também estão batendo recordes. Se a gente considerar que o juro do cartão de crédito, né, é 8, 10% ao mês, e a correção da inflação é mínima no salário, a conta obviamente não vai fechar. Então, uma vez que as pessoas estão usando o cartão de crédito para comprar necessidades, né, produtos de primeira necessidade, como alimentos, como é que a gente faz? É importante que você que está nos assistindo entenda que o crédito rotativo do cartão de crédito ele não deve ser utilizado de maneira nenhuma. Eu lembro quando houve uma discussão, porque inclusive os boletos que vinham, isso lá por 2010, acredito 2012, mais ou menos, aonde o tamanho do valor do parcelado na fatura era maior do que o valor da fatura total, induzindo, às vezes, o consumidor a utilizar o rotativo. Mas esses são tempos passados, o Brasil evoluiu muito já nisso, evoluiu bastante, mas o brasileiro tem que tomar a consciência que o rotativo é um crédito emergencial. Você não pode pensar no rotativo como um crédito a ser utilizado. Ele é para a hora da desgraça absoluta, quando você não tem uma outra alternativa, você vai utilizar aquilo sabendo que tem uma taxa de juros mensal ali que vai terminar de corroer a tua renda. Então, se você tiver que utilizar, saiba disso e priorize a quitação das parcelas do rotativo, inclusive antecipando, se possível, o pagamento total disso. Então, esse é um ponto importante. Nós temos no Brasil, no cartão de crédito, um modelo que é diferente de outros lugares do mundo.
nós temos um prazo, um dia de pagamento, ou seja, eu posso comprar entre o vencimento do meu cartão no dia 15 de cada mês. Em geral, se eu comprei ali do dia 25 para frente, eu já só vou ter essa despesa aparecendo na próxima fatura. Então eu posso ganhar aí um prazo importante para pagar, aonde eu não tenho a cobrança de juros, né? Existe o parcelado pelo varejo, aquele parcelamento em que o juro está já na mercadoria. E se você não tem um desconto no pagamento à vista, você pode pagar naquele prazo e você não vai ver uma diferença. Agora, o rotativo, é importante que a gente tenha essa consciência que ele não é um crédito a ser tomado, ele não está nos seus limites, né, que foram estudados para você pagar. Tanto que uma das justificativas que o mercado sempre usou para o rotativo ter uma taxa tão alta é que a inadimplência lá dentro é absurda. As pessoas não conseguem pagar. Então, infelizmente, o bom paga pelo ruim, né? E aquele que não conseguiu pagar, a expressão aqui não quer dizer que quem não conseguiu pagar é ruim. Fique muito claro isso, né, para todo mundo. É uma expressão dito popular, né? Para aquele que não conseguiu pagar, aquele que está pagando um juro para cobrir aquela inadimplência. Nesse sentido que eu quis me expressar. Mas esqueçam o rotativo. Esqueçam que ele existe e evitem ele a qualquer custo. Para a gente encerrar esse bloco, doutor Roque, tem candidato à presidência da República que promete, né, que se eleito, vai limpar o nome de todas as pessoas inadimplentes. Uma proposta extremamente controversa e para alguns até populista. Na opinião do senhor, de que maneira o poder público pode contribuir para que esse contingente enorme de pessoas inadimplentes possam voltar de alguma maneira a ter acesso aos créditos? Só há uma maneira de fazer. Qualquer um que diga diferente, abra o olho. A única maneira de se resolver é melhorar o cenário econômico, reduzir a inflação, melhorar a distribuição de renda, né? Qualificar a população para que ela ganhe melhor, porque trabalha melhor, porque quando eu falo trabalhar melhor, ela ser mais produtiva, e nós termos um círculo virtuoso na economia, em que a gente possa efetivamente, através do crescimento e desenvolvimento, melhorar a renda da família. A única forma de ser sustentável algo no sentido de melhorar a inadimplência é esse. Não existe outro. Por quê? Porque eu sempre uso um parâmetro médico, né? Se a Laura Campos está com febre, não adianta a gente quebrar o termômetro para não medir a tua febre, porque a febre vai continuar lá. Não é eu quebrando o termômetro, eu escondendo o resultado, que a febre vai passar. Eu tenho que entender qual a origem da febre e tratá-la, tratar a doença, e não o sintoma. A inadimplência não é doença, ela é sintoma. A gente precisa tratar a doença propriamente dita, e não o sintoma ou o termômetro, que é o índice de inadimplência, né? A inadimplência, ela é o sintoma, e o índice é o termômetro, eu estou só ali medindo. Se eu mascaro isso, eu vou mascarar, inclusive, a forma como vou tratar a doença em si. Então, nós não podíamos fugir dos problemas. O problema hoje é oriundo da inflação. A inflação tem uma causa específica, ela é uma inflação gerada pelo excesso de benefícios que foram distribuídos em todo o mundo, e aqui eu não estou dizendo que não era para ter dado esse remédio. Eu não discuto isso, mas todo mundo lá atrás sabia que nós íamos dar o remédio, mas íamos enfrentar um efeito colateral. Nós municiamos a população carente, mantivemos as famílias, fizemos a nossa parte, tanto governo, quanto empresas, quanto a população. Todo mundo fez o seu papel. Mas todos aqueles que estudam sabiam que esse efeito colateral da inflação viria, só nós não imaginávamos que isso viria associado a uma guerra, né?
que mexeria na estrutura energética e de commodities do mundo. Então, ela foi maximizada. Vamos para o último intervalo comercial. Já já nós voltamos com mais soluções para você sair da inadimplência. Voltamos com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e agora mais dicas para você organizar sua vida financeira e tirar o seu nome do vermelho. E o convidado é o presidente do SPC do Brasil, Roque Pelizaro Júnior. Doutor Roque, o acesso ao crédito é um dos principais obstáculos enfrentados pelo empreendedorismo brasileiro, seja do pequeno, do micro, de qualquer empreendedor. Mas tem um fato interessante, porque as mulheres empreendedoras, apesar de ser uma maioria, não uma maioria, mas ter um grande número, elas têm mais dificuldades também. 61% são informais, mesmo tendo um maior nível de escolaridade, sendo bem remuneradas. Por que elas têm mais dificuldade? O que acontece com o empreendedorismo feminino? Olha, existem vários fatores. Um deles são as priorizações que são diferentes do homem e da mulher, né? A mulher, ela tem um foco muito grande no negócio, mas ela sempre vai priorizar a família, via de regra. Eu não estou dizendo que isso seja errado. Eu acho que é da natureza das mulheres, esse senso materno, esse trabalho. Elas têm algumas prioridades que às vezes os homens têm um pouquinho diferente. E tem até uma certa maturidade. Por quê? Porque os homens, eles são mais preparados pela sociedade, desde pequenos, a assumirem mais riscos, assumirem uma formação. E ainda a sociedade brasileira, no que diz respeito às mulheres, não chegou nesse nível de maturidade. Não estou dizendo que isso seja correto, estou fazendo uma simples análise. Mas é uma sociedade que está evoluindo e cada vez mais a gente vê as mulheres assumindo lideranças, tanto dentro das entidades empresariais, elas à frente das empresas, elas têm procurado se formar. Eu acho que uma geração importante, essa geração que veio a partir de 2010, 2005 para cá, a gente vê que o nível de comprometimento no meio empresarial das mulheres vem evoluindo de uma forma muito bonita. Mas ainda há esse distanciamento, sem dúvida nenhuma. Além do que, a gente gosta de falar ou não, as oportunidades ainda no Brasil, para os homens e para as mulheres, não são iguais. Então, nós precisamos elevar esse nível de maturidade da sociedade brasileira para equalizarmos isso de uma forma melhor, sem dúvida nenhuma. Doutor Roque, uma coisa que eu também reparo bastante é que muita gente que está com o nome negativado, muitas vezes não é a pessoa, ela empresta o nome para um parente, principalmente algum familiar. Ah, não foi eu que fiz a dívida, meu nome está sujo, mas não foi eu quem fiz a dívida. Qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas, né? A importância, né? Porque é muito difícil a gente negar quando vem um familiar, uma pessoa que precisa, compra isso aqui para mim, compra no cartão, eu te pago, dá o seu cheque, depois eu repasso, e no final a pessoa é prejudicada, mas é muito difícil, né, o senhor há de convir, você negar, falar um não para um familiar. Olha, eu acredito, eu não lembro da pesquisa, ela foi feita alguns anos atrás, mas em torno de 80% das pessoas que emprestam o nome, né, elas não, o verdadeiro devedor não honra, e ou a pessoa vai lá e paga para não ter o seu nome sujo, ou o nome dela vai ficar registrado nos birôs de crédito como inadimplente. Eu tenho um conselho para esse tipo de pessoa. Quando um amigo teu, porque parente é amigo em última instância, né? Quando alguém próximo a você vem pedir para fazer isso, negue.
negue para o bem dele. Porque se você der o dinheiro para ele, ou emprestar o nome, você vai perder o amigo e vai perder o dinheiro. Assim, se você disser não e ele ficar teu inimigo, é porque ele nunca foi teu amigo. A grande verdade é, né? Ele está te usando. Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. Às vezes o não é a melhor resposta que você pode dar. E evitem isso, pessoal. Evitem por quê? Quando chega nesse ponto, é porque a pessoa já está com o crédito tão deteriorado que ele não vai ter condição de dar a volta. Principalmente quando ele vai usar esse crédito para consumir ainda mais, né? Agora, é diferente quando uma pessoa pede para você fazer algo assim e é para comprar um medicamento para a família. Então, você contabilize na sua cabeça que você está dando aquele medicamento. Que você não está fazendo um favor que ele vai te pagar. Você dê o medicamento que vai ser muito melhor do que você ficar com a falsa expectativa que você vai... É lógico que existem exceções, mas a via de regra é: corra o risco de perder só o amigo, do que perder amigo e dinheiro. Porque, na verdade, se você disser não, volta a dizer, e ele não ficar mais teu amigo, é porque ele nunca foi teu amigo. Doutor Roque, hoje em dia está acontecendo muita mudança, né, nas ofertas de créditos do país, principalmente com os efeitos do Open Bank e do cadastro positivo e do Pix. Por que o brasileiro ama o Pix? Nós estamos vendo uma transformação no Brasil. Nós tivemos durante a pandemia, Laura, uma aceleração em algo que já vinha acontecendo. Mas como toda grande mexida social ao longo da história, eles aceleram processos que já estavam em andamento, né? Eu vou dar um exemplo: o feminismo, a vinda das mulheres para o mercado de trabalho. Já vinha acontecendo no mundo, as mulheres já estavam pleiteando o direito ao voto, e aí veio a Primeira Guerra Mundial. Os homens foram para o front, lá na Europa, para a guerra, e elas tiveram que acelerar a sua entrada nos mercados de trabalho, enfim, na produção dos países. Foi um grande acelerador, mas isso já vinha acontecendo. A digitalização, ela já vinha acontecendo. Mas hoje o teletrabalho, esse perfil de entrevista que a gente está fazendo agora, né, as lives, educação à distância, tudo isso a gente já via que vinha acontecendo, mas foram acelerados. E no Brasil, o Banco Central, que tem a agenda BC+, é um projeto maravilhoso de melhora na competitividade do ambiente de crédito no Brasil. E aí eu dou os parabéns ao Banco Central por esse trabalho de aumentar a competição, porque você só vai ter queda efetiva de preço, e quando eu falo preço, no dinheiro chama juro, você só vai ter uma queda efetiva no juro real quando a competição tiver muita gente ofertando dinheiro e não poucos num mercado extremamente concentrado, como vinha acontecendo no Brasil. Então o Banco Central ele vem melhorando a competitividade no setor, como o Pix, o Open Banking, que agora é Open Finance, né, ele foi renomeado, mas basicamente é a mesma coisa. O cadastro positivo, esses mecanismos, o que eles fazem? Eles derrubam barreiras de entrada para que entrantes sejam bancos de outros países, sejam fintech, sejam financeiras, né, entrem no mercado. E também numa linha de distribuição melhor dos riscos. Por quê? O que o cadastro positivo e o Open Finance trazem? Ele traz uma redução no risco das operações de crédito. E quando você tem um dinheiro que você toma, ele tem duas coisas que estão, três, na verdade, que estão lá dentro da taxa de juros. Parte da taxa de juros é o custo do dinheiro, ou seja, o banco não empresta o dinheiro dele, ele pega esse dinheiro de alguém que aplicou lá no banco e ele tem um custo para tomar esse dinheiro. Outra parte desse custo do juro é o spread bancário que fica para o banco para ele fazer todo esse trabalho, que é legítimo. E tem uma outra parte que é o risco. Ele tem que colocar no custo do dinheiro a perda que ele vai ter.
Então, a inadimplência está lá dentro. Com o Open Finance, com o cadastro positivo e outros fatores como o registro de recebíveis, a escrituração de recebíveis, reduzem o risco das operações, tanto de inadimplência quanto de fraude. E isso faz com que as taxas caiam e as barreiras de entrada para novos players também caiam. E o Brasil está vendo uma transformação. O Pix está substituindo o cartão de débito, né, que tinha um custo grande para o lojista, e traz uma operação com segurança. Isso tira aí um custo, por exemplo, para um lojista, para um dono de padaria, ali para o cara do supermercadinho, para o restaurante. Ele vai tirar algo entre 1% e 2%, que era o custo de uma operação, e agora passa a ser operada pelo Pix, praticamente sem custo, né? Então, são vantagens competitivas que melhoram o ambiente de negócio, né? E melhorando o ambiente, melhora para todo mundo, tanto para quem trabalha na indústria do crédito, quanto para aqueles que usufruem dessa indústria, tomando o crédito e fazendo transações e meios de pagamento. Doutor Roque, o senhor falou que o Pix é muito mais seguro, né? Falando então em segurança de dados e também a privacidade, elas passaram a ser pautas recorrentes do nosso dia a dia. E em 2018 foi promulgado a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais as principais mudanças que vieram com essa nova lei e de que maneira o SPC percebeu esse novo marco regulatório? É um marco importante. As pessoas, elas são proprietárias dos seus dados. Elas têm que dizer com quem elas querem compartilhar. E o compartilhar não é ruim, eu só preciso saber com quem estou compartilhando. E às vezes pode ser usado para o bem. Eu vou dar um exemplo. Eu estou querendo trocar um televisor aqui de casa. Eu estou fazendo um leilão reverso. O que eu faço? Eu vou na internet e procuro por televisores, aquelas características que eu estou querendo comprar, e permito que a internet divulgue que eu quero comprar uma TV. Ele coloca lá nos cookies e vai divulgar. O que começa a receber dali para frente? Uma enxurrada de ofertas sobre televisores. Mas isso eu tenho que desejar. Eu não posso fazer uma consulta aleatória e de repente ver o meu e-mail. Eu tenho que trocar de tempos em tempos, porque eu recebo mais publicidade do que recebo informação correta, né? A minha rastreabilidade. Eu tenho que dizer se eu quero ser rastreado ou não por determinado fornecedor, determinado agente da internet. E é isso que a Lei Geral ela limita. Nós, lá no SPC Brasil, cumprimos fielmente isso. É importante dizer que a base de dados operacional do SPC Brasil é regulada por legislação específica, a legislação que trata sobre informações para serem utilizadas na concessão de crédito. Elas são informações específicas, reguladas pelo Código do Consumidor, no que diz respeito ao cadastro negativo, e pela legislação e pelo agente regulador, que é o Banco Central, no que diz respeito ao cadastro positivo. Para a gente encerrar, doutor Roque, quais são os planos para o SPC, quais são os planos da SPC para os próximos anos? A SPC Brasil tem se posicionado como um birô de crédito muito ligado aos pequenos concessores de crédito. Nós estamos vendo uma alteração no cenário de crédito importante no Brasil. Nós vamos ter cada vez mais plataforma assumindo o papel que antes era restrito a bancos de grande porte, de grande estrutura, tanto que os próprios bancos estão se redesenhando, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós vimos já nascer a empresa simples de crédito. Devem haver mudanças importantes a serem implementadas pela lei, pelo legislador e pelo Banco Central, que essa evolução da tecnologia, essa digitalização que nós nos aceleramos durante a pandemia, estão nos trazendo mudanças importantes já no curto prazo.
o brasileiro realmente se digitalizou, nós conseguimos, veja o volume de pessoas que receberam o auxílio emergencial, que não eram sequer bancarizados e que agora têm acesso a uma conta no seu celular, né? Então, essa transformação no crédito é muito importante, mas volto a dizer que nós temos também um outro projeto no SPC Brasil, que é o SPC, está dentro da estrutura do SPC Consumidor, você que pode baixar o nosso app, né, você consumidor que está nos assistindo, que lá já vai olhar o teu score, acompanha o teu score de crédito, veja se ele sobe ou desce, só para você que está nos vendo, o score ideal é o 1000, né? Ninguém tem score 1000, todo mundo tem um risco de não pagar uma conta, né? Nem que seja um risco fatal. Faleceu, não vai pagar determinada conta, porque você não tem como honrar ali para frente. Esse score 1000, eu nunca vi nenhum. Mas um score entre 600, 700, 800, são scores importantes de você manter. Analise, observe, faça o seu score melhorar, porque a tendência é o sistema financeiro, aqueles que concedem crédito, começarem a ir atrás das pessoas que estão mais preparadas, com scores melhores. Com Open Finance, você vai... É bom a gente explicar o que é isso, né? Pensa eu que tenho uma dúvida, Dr. Roque. Como é que eu faço para aumentar o meu score? Porque esses dias o gerente do banco falou, nossa, o seu score é bom, mas seu score deu uma decaidinha. Eu falei, gente, mas ele tá falando, o que é score, né? Então eu queria que você explicasse o que é o score e como é que eu faço para aumentar. Em especial porque hoje tem muita fraude. Então ele falou que o meu score não estava muito bom e depois eu fui descobrir que é porque tinham feito uma compra, fraudado um documento meu e feito uma compra com o meu nome. Eu nem sabia dessa conta. Então, a dúvida, o que é score, como a gente faz para aumentar e nesse caso que nós formos fraudados, como agir? O que é o score? O score, vamos trazer para aquele entendimento de todos nós, o score é a tua reputação. Da mesma forma, como você constrói a tua reputação? Você constrói ela ao longo do tempo, não é algo rápido. Você não tem a melhor reputação do mundo quando você está lá começando a sua vida na sociedade. É uma coisa de construção. E é incrível como na reputação ela é difícil de ser construída e fácil de ser destruída, né? Por isso, as pessoas, primeiro, a gente tem uma boa reputação quando você tem convívio na sociedade, você interage com as pessoas, você faz o bem, é ético. Isso no mundo da reputação, das relações interpessoais, é o relevante. No crédito é a mesma coisa. Quando você tem o hábito de tomar crédito, pagar em dia, e quando eu falo pagar em dia, às vezes se eu atrasei 3, 4 dias, isso não tem uma relevância. O problema é não pagar, né? Você renegociar uma dívida tem uma relevância, mas às vezes muito pequena, e que pode inclusive se reverter numa melhora, né? Então, quando você começa a utilizar o crédito, a pagar em dia, saber os seus limites, você vai melhorar o crédito. E no Brasil, nós não temos o hábito de construir score. Eu vou dar um exemplo. O meu filho, 2 anos atrás, ia trocar o carro dele, e nós fomos à concessionária e ele tinha o dinheirinho lá para trocar o carro. E aí, conversamos e a moça da área de vendas disse, olha, nós estamos com uma promoção de um parcelamento em 24 meses, o senhor dá 70% de entrada e os outros 30% em 24 meses, e é sem juros. Mas como o senhor ia comprar à vista e eu vou fazer o mesmo preço, por que o senhor não financia? Aí o meu filho disse, pai, mas eu tenho dinheiro, acho que eu vou pagar. Eu falei, filho, financie esse carro. Financie por quê? Você pagando em dia, você vai provisionar esse dinheiro lá numa aplicação e todo mês você vai sacar e vai pagar a prestação. Como aqui não tem juros e lá ainda tem um jurinho, você vai ainda no final, vai ter uma sobra nesse recurso. Mas o principal, o mercado de crédito vai conhecer quem é você. Você vai gerar essa tua reputação, né? De ter uma parcela num valor X
E isso, quando você precisar lá na frente para comprar um imóvel, que você vai precisar de um score melhor, você vai fazer algum investimento, vai tomar um recurso para investir no teu negócio, tudo isso vai ser um facilitador. Então as pessoas têm que construir o seu score ao longo do tempo. É um ponto importante. Mas do Open Finance, eu tenho uma forma de falar para as pessoas. Pensa, quando você ia abrir uma conta num banco antigamente, você não ia com uma pastinha, e lá naquela pastinha você levava todas as suas informações, seu olerite, você levava a escritura da tua casa, você levava a certidão de casamento, você levava tudo que você tinha, os carnês pagos que você já tinha de outras lojas, de outros consórcios, enfim, você levava tudo numa pastinha. O Open Finance é você ter tudo isso, esse histórico, dentro de um determinado banco e não precisar mais levar de um lado para o outro. Isso vai ser transferido de um lado para o outro quando você, consumidor, assim desejar e autorizar. Então, o outro banco, o outro agente financeiro, vai poder olhar a tua história dentro do outro banco como se ele tivesse ter sido sempre cliente daquele segundo banco. Uma dificuldade que a gente tinha muito grande é que quando eu queria fazer a dita portabilidade de um lado para o outro, o banco que não me conhecia tinha que começar isso do zero, tinha que começar tudo de novo, a reputação. Agora, sistemicamente, a minha, aspas, reputação que eu tenho no agente financeiro A, eu consigo levar para o B. E do cadastro positivo, eu ainda levo isso através do score, não só do sistema financeiro, mas do varejo, das utilities, água, luz, telefone. Tudo isso é importante para a formação desse score, que é essa tua reputação de crédito, que é a probabilidade que você tem de pagar aquele financiamento. Dr. Roque, eu quero agradecer a sua presença, principalmente o seu tempo por compartilhar conosco a sua experiência, esses fatos tão importantes, né? Tantos brasileiros querem saber, esclarecer todas essas dúvidas, e quero também aproveitar para convidá-lo, voltar uma outra vez para falar também de todas as novidades do SPC. Eu sei que tem inúmeras. Hoje eu resolvi focar mais no crédito, porque afinal de contas são 67 milhões de brasileiros endividados, mas eu sei que 60 anos de serviço de proteção ao crédito tem muito mais a oferecer para a gente. Então fica aqui o meu convite e mais uma vez muito obrigada pela presença. Obrigado, Laura. Nós, aí no Mato Grosso, temos aí CDLs, a CDL Cuiabá é uma CDL que é referência em todo o Brasil, pelo trabalho que presta. E o nosso SPC, ele está ligado a um modelo associativo. Os recursos auferidos através do SPC retornam ao empresariado através das entidades que prestam, que levam esse serviço no SPC para os agentes econômicos, para as empresas. E não só em Cuiabá, nós temos CDLs em todo o estado do Mato Grosso, um estado que agora, principalmente, já era antes, mas no pós-pandemia teve o detentor, como toda a região centro-oeste brasileira, o detentor hoje da grande locomotiva aí de manutenção do Brasil através do agronegócio. Parabéns a todos vocês do Mato Grosso, um abraço a todos vocês das CDLs que estão nos vendo, um abraço à CDL de Cuiabá, a todos vocês. Eu tenho um grande carinho por esse estado e adoro estar aí. Volte quando quiser, né? Estaremos lá. E a você que ficou comigo até agora, muito obrigada pela companhia. Semana que vem eu estou de volta. Continue ligado na programação. Até mais.